Uma passadinha de novo na matéria da semana passada, só porque eu acho que essa semana tem mais gente na aula. Vou dar uma revisadinha nela aqui rapidinho pra gente, tá? Semana passada a gente estava falando sobre os persas, que foi uma civilização extremamente importante ali da antiguidade, não é? Principalmente por conta da sua relação ali na Mesopotâmia, né? Ela foi uma civilização mesopotâmia, ela não fazia parte dos povos semíticos, não é? Como a gente viu, mas ela foi importante por ter sido ali, por ter dominado, né, ter sido um grande império da antiguidade que dominou vários povos ali por muito tempo, tá? Ela ficou famosa principalmente por causa dos conflitos com a Grécia, não é? Eu falei que cheguei a conversar com vocês que ela tentou invadir a Grécia, mas não conseguiu. Muito por conta da Batalha dos 300 de Esparta, né? Eu lembro que foi até um momento que a galera se interessou aí na aula, que eu falei, né? Que eles ficaram ali dentro do Estreito das Termópilas, né? 300 homens ali contra aproximadamente 10, 40 mil ali, depende da fonte, de persas, né? E ela foi uma cidade, foi uma civilização conquistadora, né? Tiveram algumas coisas ali na Pérsia que foram interessantes para a gente poder estudar. Entre elas, a religião dos persas, não é? Os persas eles eram zoroatristas, não é? A religião de Zaraustra ou Zaratustra, dependendo ali da tradução, né? Os gregos chamam de um jeito e os próprios persas chamavam de outro. Quem foi Zaratustra, né? Zaratustra ele foi um profeta que fundamentou ali a religião do zoroastrismo, tá? O zoroastrismo ele é uma religião que a gente poderia classificar ela quase como monoteísmo, ela é uma evolução, se a gente colocar como evolução, né, as diferentes religiões, se a gente colocar que elas estão evoluindo, a gente poderia dizer que o zoroastrismo ele é uma espécie de evolução em relação ao politeísmo que é comum na região nessa época, né? Isso porque, diferentes das religiões politeístas, eles vão dizer que há no zoroastrismo dois deuses, duas divindades, né? Um deus bom e um deus mau, e toda a realidade, na verdade, ela existe enquanto uma batalha desses deuses um com o outro, tá? Uma guerra de um com o outro para tentar né, para decidir quem é que vai ganhar no final dos tempos, e nada, o apocalipse nada mais seria nessa religião do que o fim dessa batalha, tá? Os dois deuses seriam esses daqui, né? O Ahura Mazda e o Ahriman, né? São os dois deuses ali. Perdoem aí o meu persa, provavelmente eu estou falando errado, mas faz parte, tá? Por que o zoroastrismo é uma religião importante para a gente conhecer? Porque ela influenciou, né? Tudo indica que ela teve muita influência nas religiões semíticas, sobretudo no judaísmo, tá? O judaísmo, né? Ele teve ali contato com as religiões, com a religião persa, com certeza, visto que eles são próximos, né? Os territórios ali eles eram muito próximos e os judeus, né? Os hebreus, eles eram bastante ligados às civilizações em volta por conta do comércio, né? A gente falou, quando a gente falou dos povos hebreus, como é que eles eram um povo extremamente comercial. O zoroastrismo ele tem alguns elementos que depois vão ser herdados, né? Que a gente vai ver que figuram aí nas religiões monoteístas, né? Nas grandes religiões monoteístas, no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Quais são esses elementos? A esperança por um Messias é uma coisa que aparece no zoroastrismo. A ideia de ressurreição dos mortos no fim dos tempos também aparece nos zoroastrismos. O conceito de juízo final vai aparecer ali, né? O final seria a batalha entre esses dois deuses aí. E o conceito de imortalidade da alma, tá? Todos esses conceitos eles são bastante importantes nas religiões monoteístas, e eles têm ali uma fundamentação, talvez, ou pelo menos uma inspiração possível no zoroastrismo, tá? Beleza? Bom, então tá. Outra coisa que a gente viu sobre eles que foi importante é sobre a sua divisão política e econômica, né? A gente viu que os persas eles se identificavam no império, né? O governo era um governo imperial, que significa era uma monarquia. Diferente das demais monarquias, não era uma monarquia necessariamente teocêntrica, né? Já que aqui a gente tem figuras bem específicas de deuses e eles não se confundem necessariamente com o imperador, tá?
Outra coisa, não sei se vocês estão vendo, mas agora eu tenho uma mesa digitalizadora, eu consigo rabiscar bem aqui no livro, vocês estão vendo? É bem legal. E eles desenvolveram um sistema interessante de governo através desse governo imperial, que era o governo de províncias, né? Existia ali todo o território deles, e para facilitar o governo, né, a administração desse território, eles dividiam o território em províncias. Isso daqui, eles são praticamente pioneiros em fazer esse tipo de divisão, facilitando ali o governo das regiões e aumentando a independência entre elas também dentro do império, tá? Claro que elas eram todas subjugadas ao governo imperial, ao imperador, mas pelo menos tinha ali algum tipo de governo local, beleza? Essas províncias elas eram conhecidas como sátrapas, tá? Bom, beleza. As sátrapas elas também tinham uma importância na locomoção e no comércio dos persas, porque entre elas, né, existiam ali as sátrapas, entre elas foram construídas estradas imperiais, tá? Eu estou desenhando aqui uma estrada com faixa bonitinho, mas é claro que não era assim. As estradas imperiais elas serviam tanto para a locomoção de mensageiros do imperador com os governantes das sátrapas, como também servia como um caminho seguro para que o comércio entre as províncias fosse realizado, tá? Porque sem as estradas a coisa ficava mais complicada. Você tinha que transitar no meio do mar, transitar no meio das pedras, né? O caminho era mais acidentado e a incidência de criminosos era maior se você não tivesse uma estrada ali de alguma maneira vigiada pelo poder público da época, beleza? Então tá. Isso daqui foi mais ou menos o que a gente viu sobre os persas, tá? A gente viu um pouco mais do que isso, mas é mais ou menos isso daqui. Isso daqui é sem dúvida o essencial. Hoje a gente vai falar sobre os fenícios, beleza? Quem são os fenícios? Ih, fechei os fenícios também. Deixa eu ver, sair. Quem são os fenícios, tá? Quem são os povos fenícios? Primeiro deixa eu abrir aqui o livro de vocês, para a gente poder alcançar aqui no livro também a disciplina. E vamos abrir aqui. Os fenícios, eles são também um povo semita, tá? De origem semítica, porém, os registros deles, os primeiros registros dos povos fenícios, do povo fenício, não é datado da Mesopotâmia, como a gente viu de alguns outros povos semitas, tá? A gente vai ter os primeiros registros dos semitas aqui numa área que vai ser chamada de área dos povos fenícios, não, dos povos fenícios, numa área que a gente vai chamar de Fenícia, beleza? Essa área aqui. É uma área costeira do mar Mediterrâneo que fica situada hoje no Líbano, tá? Mas na época ele estava perto ali da província da Síria, beleza? Aqui está a Síria, aqui está a Mesopotâmia, aqui está Jerusalém. Ou seja, os fenícios eles ficavam aqui entre esses povos. Aqui em cima estão os persas, os babilônicos, depende aqui da época. Aqui embaixo... Ah não, aqui estão os babilônicos, perdão. Aqui em cima estão os persas, aqui em cima estão os babilônicos. Aqui está o Egito e aqui está Jerusalém, tá? Os fenícios eles ficavam aqui bem no meio dessa interseção cultural entre povos mesopotâmicos, Babilônia, hebreus e egípcios, beleza? Tá? E eles eram um povo que tinham uma importância bastante singular. A gente falou já em algumas outras civilizações que a gente estudou sobre civilizações que eram essencialmente comerciais, né? Os próprios hebreus aqui embaixo, né, aqui da Jerusalém, os próprios hebreus, eles se destacavam por ser uma civilização com comércio interessante. A gente chegou a falar isso. Porém, os fenícios, eles vão ser um povo com um tipo de comércio muito próprio aqui, que nesse momento, pelo menos durante o período em que eles estão existindo, eles vão dominar como ninguém. Qual vai ser esse tipo de comércio? Eles vão ser um povo que comercializa via mar, tá? Via marítima. Eles vão construir navios e eles vão ser os responsáveis por todo o comércio aqui do mar Mediterrâneo, beleza? Por que eles vão fazer isso? Olha, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, como eu falei,
Os registros, né, os primeiros registros dos fenícios, eles datam já na região da Fenícia. Não parece, talvez eles tenham vindo daqui, talvez eles tenham vindo daqui, porque eles eram povos semitas, afinal de contas, e aqui, nisso daqui tudo tem povos semitas, mas os primeiros registros que a gente encontra, eles já estão situados aqui. Então talvez eles tenham desenvolvido escrita, talvez eles tenham desenvolvido as suas estruturas sociais já nessa região. E como é que era a região da Fenícia, né? A região da Fenícia, como eu falei, ela é uma região costeira, mas ela é uma região pequena e que tem um solo bastante infértil para a agricultura tradicional, tá? Para plantar comida, ela é bem ruim. A região ela compreendia mais ou menos 35 quilômetros só, o que é uma quantidade de espaço bastante pequena, na verdade. De um lado, ela tinha as montanhas do Líbano, e do outro lado, ela tem o Mar Mediterrâneo, tá? Havia então pouco espaço aqui dentro da faixa da Fenícia para a agricultura. E dentro dessa faixa que existia para a agricultura, o solo também era razoavelmente pobre, tá? O que fazia com que eles tivessem problemas na produção de alimentos. Eles não conseguiam produzir muito alimento. Beleza? Eles chegaram a conseguir plantar trigo e azeitona. Eles chegaram a produzir trigo e azeitona. Porém, não numa escala suficiente para que eles pudessem comercializar o trigo e a azeitona ou que eles pudessem viver só disso, né? A alimentação deles era baseada aqui em peixe, por causa da região, por causa do mar, mas eles não conseguiam viver ali da sua plantação agrícola, tá? Isso vai forçar os povos fenícios a se lançar ao mar para conseguir o comércio. Por quê? Era muito difícil para eles, principalmente no começo, que eles ainda não tinham relações bem estabelecidas, vencer a área montanhosa para tentar comércio. Afinal de contas, dentro do continente já faziam comércio, já dominavam o comércio os hebreus, né? Então para eles era difícil fazer isso daqui. Além de ser difícil subir as montanhas para concorrer com os hebreus, eles não tinham que comercializar aqui por terra, porque eles iam ter que primeiro tirar a própria produção deles e comercializar para cá. E eles não tinham acesso a muita coisa no primeiro momento. Eles vão então precisar se lançar ao mar para conseguir fazer comércio entre cidades distantes de maneira mais rápida e mais eficaz do que os povos hebreus, tá? Uma coisa que vai ajudar eles a fazer isso é que, embora a terra da Fenícia tivesse dificuldade no plantio de alimentos, ela tinha uma grande quantidade de madeira, tá? E de madeira de boa qualidade. A terra da Fenícia, ela era conhecida pela quantidade de cedro, tá? De cedro do Líbano, um tipo de madeira bastante dura, bastante moldável, mas bastante dura, e que tinha uma qualidade muito boa para navegação, tá? Fácil de permeabilizar. Isso vai facilitar com que eles consigam criar os seus navios, tá? Eles vão criar vários navios aqui de comércio e vai acabar auxiliando para que eles consigam fazer o seu comércio durante em todo o mar Mediterrâneo. Uma coisa interessante sobre o comércio de cedros de cedro do Líbano feito pelos fenícios é o seguinte: eles vão ser responsáveis, por exemplo, por exportar madeira para o Egito. Não sei se vocês já pararam para pensar, quando a gente do Egito, a gente viu ali algumas pirâmides do Egito, né? Que, para construir as pirâmides, os egípcios eles precisavam de uma estrutura em que eles conseguissem, por exemplo, movimentar aqueles blocos de areia, né? Aqueles blocos de arenito. Essa estrutura ela pode ter sido usada através de troncos de árvore que eles botavam, né? Eles conseguiam suspender ali com roldanas e tudo mais bonitinho os blocos de areia, os blocos de arenito, colocavam eles sobre troncos e iam rolando os troncos, né? Porque aí facilitava o transporte. De onde é que vinham esses troncos, né? O Egito ele fica numa área desértica, não tem muita madeira para poder fazer isso. Essa madeira pode ter sido exportada daqui da Fenícia, porque a Fenícia era rica em boa madeira, em madeira de cedro, beleza?
coisa que eu não falei, mas que é importante, essas datações, né, eles surgem ali os primeiros registros dos fenícios a partir de 3000 a.C., mais ou menos, beleza? Bom, então eles vão começar a comercializar ao longo de todo o mar Mediterrâneo. Coisa importante, né? O que eles comercializavam? Embora os fenícios eles tivessem pouca capacidade de produção agrícola, pouco, isso aqui é um menos, tá, gente? Eu coloquei aqui, isso aqui é um menos. Eles tivessem pouca capacidade de produção agrícola, eles foram reconhecidos na antiguidade como excelentes artesãos, tá? O artesanato, e aqui quando eu digo artesanato, eu não quero dizer pulseira de... sei lá, pulseira de corda, eu não quero dizer aqueles negocinhos de arame que a gente compra na praia quando vai, não é isso, tá? O artesanato aqui deles, ele é considerado uma coisa excelente, de excelência por vários povos da antiguidade, tá? O que eles vendiam? Uma série de coisas, principalmente porque, embora eles tivessem pouco acesso a bens materiais aqui, a matéria-prima, perdão, dentro da própria região, com o seu comércio, eles vão começar a ter todo tipo de matéria-prima passando ali nas suas cidades, tá? Como é que era, então, o artesanato deles? O que eles faziam? Eles faziam... eles eram grandes forjadores de metal, tá? Uma coisa importante, lembra que o metal ele vai ser descoberto ali como forjar ele lá na Idade do Bronze, mas ele vai passar por dificuldades, tá? Porque ele vai passar por evoluções durante a sua história. Né? Por um tempo vai se forjar só armas de bronze, depois a gente vai começar a evoluir para o ferro e tudo mais. Os fenícios eles eram metalúrgicos que conseguiam forjar ferro, e isso vai ser essencial para o comércio deles. Cadê aqui a coisa aqui do comércio deles? Cadê? Para eu poder ir marcando com vocês. Bom, eles vão conseguir forjar ferro, então eles vão fazer um comércio bastante grande de armas, né? Armas de ferro e outras estruturas de metal, né? Eles também vão ser excelentes moldadores de cerâmica, então vasos, por exemplo, vão ser muito vendidos por eles. Vaso é uma coisa muito necessária na antiguidade, tá? Porque é com vaso que se transporta água, é com vaso que se guarda vinho, é com vaso que se guarda azeite, é com vaso que se guarda órgãos mumificados. Então, vasos de cerâmica é um negócio que eles vão vender pra caramba, que vai ser muito importante. Eles vão conseguir dominar já o vidro, tá? Eles conseguem moldar vidro, o que é uma tecnologia que nem todos os povos dessa época dominam. E, inclusive, ornamentavam com essas outras coisas aqui joias para poder vender. Joias sempre foram interessantes. Mas o principal produto que os fenícios eles vão produzir e que vai ser realmente reconhecido e desejado em todo o mundo antigo, por nobres e por reis do mundo antigo inteiro, são os tecidos, tá? Os tecidos dos fenícios, eles vão ser reconhecidos como tecidos de extrema qualidade em toda a antiguidade ocidental, tá? E oriental também. Por quê? Primeiro por causa do seguinte, a maneira com que eles teciam era muito boa devido à sua produção de barcos, né? Eles tinham ali necessidade de fazer tecidos que aguentassem a navegação, então, e que ajudassem na navegação, né? Então, obviamente, né, as velas e tudo mais. Então, eles tinham uma produção de tecidos que tinha avançado mais do que a dos outros povos que estavam fazendo só vestimenta, tá? Embora eles fizessem vestimenta também, a experiência em tecelagem para navegação vai ajudar eles a evoluir a sua própria maneira de fabricar roupas, tá? Além disso, eles tinham uma característica, e isso daí foi importante para eles, para onde eles estavam, natural do lugar onde eles habitavam, que era a presença de um molusco, cadê ele? Eu não tenho o nome dele aqui, de um moluscozinho que tinha na encosta, né, que tinha ali nas praias da Fenícia, que quando morto e triturado, ele soltava um pigmento vermelho, tá? Cor vermelha. E com essa cor eles conseguiam tingir os tecidos deles de vermelho. Isso, nessa época, faz uma enorme diferença dentro do meio dos nobres da antiguidade. Por quê? Porque ninguém tinha roupa tingida. As roupas tinham a cor do tecido e acabou, tá? Com isso daqui, a nobreza
em volta, né, tendo um tecido fenício, rapidamente ela se destacava. Primeiro porque todo mundo sabia que se tinha um tecido tingido, ele provavelmente era um tecido de qualidade, e se ele era um tecido tingido de qualidade, ele devia ser aqui da região da Fenícia, onde vinham os tecidos mais caros, e acabavam destacando ali os nobres e dando a eles um status, um poder interessante. Beleza? Bom, algumas cidades da Fenícia são destacadas, tá? São interessantes a gente destacar. Por que a gente destaca cidades da Fenícia? Isso daqui é uma coisa importante. Alguns povos da antiguidade, eles viviam num regime de império, como foram os persas, como foram os egípcios, por exemplo, como foi a Babilônia. Outros viveram regimes de monarquia, mas que não eram imperiais, por exemplo, os hebreus durante seu período monárquico, tá? Mas alguns povos, eles viviam num esquema político que a gente chama de cidade-estado. O que é uma cidade-estado? São cidades, deixa eu anotar aqui, cidades que são independentes entre si, tá? Elas não dependem uma da outra, e que cada uma dessas cidades possui o seu próprio sistema de governo, o seu próprio governante, tá? Quais são os povos que a gente pode perceber isso aqui bem claramente na antiguidade? Os fenícios são um, né? É um desses povos, e os gregos são outro povo, tá? Desses. Quando a gente for estudar a Grécia vai ser a próxima matéria, a gente vai ver que a Grécia, não existia a Grécia, existiam Grécias, tá? Existia o mundo helênico, existiam nas ilhas gregas, cada ilha tinha a sua cidade, cada ilha tinha o seu próprio rei, o seu próprio governo, e ali dentro a cidade-estado ela funcionava sendo um país autônomo, tá? Então é como se cada cidade dessa daqui, é exatamente isso, cada cidade dessa aqui tinha um governante, tinha as suas próprias devoções ali divinas, e cada uma delas tinha a sua própria identidade, tá? Por que elas são então consideradas todas fenícias e não cada um povo diferente? Elas partilhavam muitas coisas, tá? A língua, por exemplo, é partilhada entre elas, a língua, tá? E o seu panteão, né? Os seus deuses, eles eram partilhados. O que vai diferenciar aqui é quais são os deuses mais adorados em uma cidade ou em outra. Na Grécia a gente vê isso também, tá? É bem comum a gente ver na Grécia, por exemplo, que cada cidade tem uma devoção mais forte a um ou outro deus, tá? Às vezes isso até vai nomear a cidade. Por exemplo, Atenas, que tem o nome de Atenas porque era a cidade devota da deusa Atena, grega, né? Então era como se Atena regesse ali, especialmente a cidade de Atenas. E aí tem outras, né? Esparta vai ter o seu contato com Hércules, e por aí vai, tá? Só a gente entender isso aqui é importante. Com os fenícios era parecido, tá? As cidades que eu destaquei aqui para vocês, existem outras que poderiam ser destacadas, mas umas que eu achei interessantes são essas daqui. Ugarit, Biblos, Sidom e Tiro, tá? Pelo menos duas dessas cidades aqui são mais comuns da gente já ter ouvido falar, que são as cidades de Sidom e de Tiro, porque elas aparecem na Bíblia, tá? Tiro, a gente vai ver aqui, foi uma cidade que se aliou aos hebreus em um tempo, e Sidom era um povo inimigo dos hebreus, tá? Então, essas duas cidades é mais comum que já se tenha ouvido falar. As outras duas, Biblos é uma cidade que, embora a gente não tenha ouvido falar dela especificamente, o nome não é tão estranho, né? O nome Bíblia vem de Biblos e a gente vai entender o porquê. E Ugarit é a mais desconhecida aqui. Bom, vamos falar sobre elas. Ugarit, todas elas eram cidades portuárias, tá? Uma coisa que é importante. Todas elas eram cidades com portos que davam para o mar Mediterrâneo. Ugarit ela foi uma das cidades mais importantes da Fenícia na antiguidade e, pelo que indica, ela pode ter sido uma cidade pré-histórica, tá? Ao que parece, os indícios arqueológicos indicam ali que já existia Ugarit no final do período neolítico, tá? Ou seja, antes da escrita, aparentemente já começaram a se organizar ali, alguns povos já começavam a se organizar numa maneira de uma cidade ali, tá? E ela era um grande centro comercial ali dos fenícios, beleza? Biblos é também uma cidade portuária, como eu falei, e ela é conhecida na antiguidade como a cidade mais velha, como a cidade mais antiga do mundo, tá? Hoje em dia eu não sei se ela existe ainda, se ela está ativa. Eu sei que Sidom tá,
mas eu não sei se essa daqui está ativa ainda, a cidade de Biblos. Mas ela tem uma particularidade que é extremamente importante. Qual é? Era pela cidade, pelos portos de Biblos, tá? Biblos é o nome grego dela, tá? Eu não achei o nome fenício dela. Era pelos portos de Biblos que se fazia o comércio entre o Egito e a Grécia do papiro. Na Grécia, eram usados tradicionalmente 2 tipos de materiais para escrita. Um era o pergaminho, que vai voltar a ser usado só na Idade Média, se não me engano. E o outro é o papiro, tá? Qual é a diferença dos dois? O pergaminho ele é feito de couro animal e o papiro ele era feito com plantas que cresciam ali nas margens do Nilo e você conseguia, através de um processo ali todo trabalhoso, transformar as fibras dessa planta em papel, em uma espécie de papel, tá? De papel vegetal. O papiro ele era muito mais leve, muito mais barato de conseguir. Então os gregos começaram a usar ele principalmente, tá? Importavam do Egito. O porto que fazia a transição, que fazia esse comércio, era o porto de Biblos, tá? Eram os comerciantes de Biblos. Se a gente vê aqui no mapinha, o mapinha já está todo rabiscado. Mas se a gente ver aqui, por exemplo, a gente vai ver que isso não é tão absurdo, né? Biblos estava por aqui, eles vinham aqui no Egito, olha só, vinham para cá, pegavam o material, subiam para a Grécia. E aqui eles comercializavam o seu papiro. Por que Biblos dá o nome da Bíblia? Por causa do seguinte, Biblos, né? Biblo era uma palavra grega para pergaminho ou livro, tá? A cidade de Biblos ficou conhecida como Biblos pelos gregos justamente porque era a cidade que vendia os pergaminhos ou livros para eles, tá? E Bíblia nada mais é do que uma palavra para conjunto de livros, biblioteca ou alguma coisa do gênero. Então, o nome vem dessa cidade aqui. Não vem da cidade, né? Vem dos pergaminhos, na verdade. Vem do conceito ali do livro. Mas é um nome que tem a mesma raiz da cidade, que tem esse nome pelo mesmo motivo que a Bíblia, tá bom? Vocês sabem que a Bíblia não é um livro, né? A Bíblia são vários livros, é um compilado de vários livros ali dentro, tá? Bom, Sidom era também uma cidade portuária, como falei, todas são, e ela foi um importante centro comercial ali. Ela é uma cidade que ficou bastante conhecida depois ali da Fenícia deixar de ser Fenícia, né? Depois dos povos fenícios mudarem, eles serem dominados, principalmente pela tradição cristã, tá? Porque diz a tradição cristã que Sidom foi visitada tanto por Jesus quanto por Paulo de Tarso, ou São Paulo para os católicos, tá? Uma coisa importante sobre Sidom é que ela não era uma cidade importante. Ela é uma cidade importante até hoje, sendo hoje em dia a 3ª maior cidade do Líbano, tá? Ficando atrás só da capital de mais uma. Oi. Por aí, vai até eu terminar aqui. Mas fica tranquilo porque a gente tem até 11h40 aí, porque a gente começou 20 minutos mais cedo, mas iria até 11h40. Mas deve terminar às 11h20, 11h25, fica tranquilo. Tá bom? Bom, a última cidade que eu separei era a cidade de Tiro, tá? Tiro, ela foi uma cidade interessante porque, de acordo com a arqueologia, ela talvez tenha sido a primeira cidade marítima da Fenícia. O que isso quer dizer? Ao que parece, ao que dizem os indícios arqueológicos, foi de Tiro que saíram os primeiros barcos fenícios, tá? Foi lá que inventaram a navegação fenícia, que é uma das primeiras navegações marítimas da história, tá? A gente tem que lembrar que no Egito, por exemplo, a gente já tem navegação no Nilo. A gente tem também surgindo ali pela mesma época a navegação do Nilo, mas é uma navegação fluvial. Aqui a gente está falando de navegação marítima, não é você estar dentro das águas de um rio que tem correnteza e que se você botar o barco aqui em cima ele vai chegar aqui embaixo invariavelmente. É você ir para dentro do mar e se virar com vento, com remo e com as correntezas marítimas aqui. Ao que tudo indica, Tiro talvez tenha sido a primeira cidade, pelo menos da Fenícia, capaz de fazer navegação marítima, tá? Criou barcos e tecnologia para isso. Por ser a primeira, ela vai fundar uma série de cidades fenícias em outros lugares, tá?
Se a Fenícia ela vai surgir, né, os povos fenícios eles vão surgir aqui, nessa região, a cidade de Tiro vai fundar colônias fenícias aqui em Cartago, aqui na Grécia, Cartago aqui no norte da África, por aqui próximo do Egito, aqui na Ásia Menor. Ela vai sair fundando várias cidades que depois vão ser cidades-estado também aos moldes das cidades originais, tá? Bom, uma coisa interessante, né? Das cidades que ela vai fundar uma colônia em Cartago, ou Cartago, como você preferir chamar, que vai ser uma cidade muito importante quando a gente estiver estudando Roma, porque foi a principal opositora de Roma durante o período da República Romana. E ela vai fundar uma cidade na Sicília, na ilha da Sicília, na Itália, tá? Na Península Itálica. Isso daqui é importante por quê? Porque a Sicília é um lugar muito legal, eu adoraria conhecer. Aí eu resolvi marcar, tá? É de onde vem o limão siciliano. Bom, sobre a organização política, né? É o que eu falei. A Fenícia não se organizava sobre um reino, com um rei só, mas em cidades-estados, cada cidade tinha suas próprias instituições políticas, seus próprios governantes. E quanto à religião, a gente sempre fala de religião nos povos da antiguidade, porque é importante. A Fenícia era, em si, né, todas as cidades fenícias elas eram politeístas, tá? Porém, toda cidade fenícia tinha 2 deuses que eram adorados principalmente, tá? Que eram as adorações principais de cada cidade. Esses deuses recebiam o título de Baal, para a divindade masculina, e Baalit, para a divindade feminina, tá? Isso daqui não é um nome próprio, tá? Baal não é o nome de um deus. Baal é um título de alguma divindade fenícia. Essas divindades mudavam de cidade para cidade. Mas o que é interessante nisso daqui? Existem vários relatos de como o culto aos Baals eles eram extraordinariamente violentos, tá? Por quê? Porque esse culto era um culto que exigia sacrifícios, tá? Em geral, os sacrifícios eram feitos com animais, mas havia também a necessidade de sacrifícios humanos, dependendo ali do que você queria conseguir, do que a cidade queria conseguir dos seus Baals, tá? Esses sacrifícios humanos, o mais famoso deles, tem uma série de artigos aí, se vocês quiserem pesquisar depois, vocês podem, mas eu não recomendo que vocês são muito novos, é um negócio muito violento. Esses Baals, um dos sacrifícios mais famosos era o sacrifício dos infantes, né? O sacrifício dos filhos, dos primogênitos. Qual era a parada? Era o seguinte, toda cidade tinha lá a estátua, toda cidade fenícia tinha lá uma estátua dedicada à sua divindade, ao seu Baal. Isso daqui é a estátua dele, tá? Vamos supor que é isso daqui, aqui tem a boquinha dele, aqui tem o olhinho, o outro olhinho, tá? E aí variava, a forma do Baal variava para cada cidade, tá? Porque eram deuses diferentes adorados ali para cada um. Esses aqui são os bracinhos dele. Em frente a essas estátuas ficava um prato de bronze, tá? E nesse prato de bronze, isso aqui é um prato, tá? Ficava aceso fogo. Foguinho. Tá? O fogo tinha que ficar aceso ali queimando. De vez em quando, era comum que se sacrificasse nesse fogo aqui tanto animais, quanto alguns bens materiais, alguns bens de valor, queimar até virar cinza, quanto sacrificar crianças para os Baais. Então, para os Baals, né? Então, a família lá tinha os seus filhos, né? Pegava um dos filhos, quando era pequeno ainda, e jogava no fogo, vivo. Tá? É horrível, isso é uma coisa horrível mesmo. Isso era uma coisa comum. Depois de um tempo, algumas cidades, como a cidade de Cartago, por exemplo, vão existir indícios de que as famílias pararam de sacrificar os próprios filhos e começaram a comprar crianças de outros países da região para sacrificar aqui, sendo registrado até um sacrifício, que eu agora não me recordo se ele era anual ou se ele aconteceu uma vez só, de 200 crianças ao mesmo tempo para o Baal de Cartago, tá? Isso daqui é uma coisa importante para a gente ver, gente, porque é o seguinte, quando a gente estuda religiões antigas, isso daqui é uma coisa comunsíssima, tá? Em qualquer lugar do mundo, sacrifício humano é um negócio muito comum. Muito se critica aí, historicamente, por exemplo, as religiões monoteístas, tá? Mas se a gente parar para olhar como é que era isso daqui, a gente pode dizer que, em certo sentido, elas foram um avanço, sim.
porque isso daqui é comum em muitas sociedades, beleza? Em muitas sociedades antigas. Sacrifício de crianças. Perfeito, pessoal? Alguém tem dúvidas? Alguém tem dúvidas? Não sei se acabou, vamos ver. Não? Tudo certo? Oi. Oi. Diga. Sobre esse negócio de sacrifício das crianças? É basicamente isso. Cada cidade fenícia ela tinha um Baal, tá? Tinha uma... O panteão era um só, tá? Panteão, o que é panteão? Deixa eu anotar aqui. Panteão, para vocês que vocês quiserem ver a palavra. Panteão é um conjunto de divindades, tá? É uma denominação muito comum a deuses de religiões politeístas, tá? Por exemplo, panteão grego, Zeus, Poseidon, Hades e afins, tá? Panteão romano, Júpiter, Marte, Saturno e afins, tá? Então, são vários deuses que estão ali de dentro de um credo de uma única civilização. Isso é um panteão. Dentro do panteão fenício, existiam vários deuses, eu não vou saber o nome deles aqui agora, porque são nomes complicados. Mas cada cidade sempre tinha 2 desses deuses do panteão que elas adoravam mais. Esses deuses eram os Baals, tá? Eram chamados Baals das cidades. Baal e Baalit, tá? Era sempre um par, tá? Um masculino e um feminino. Eu não lembro, por exemplo, acho que era o Baal de Tiro, que era o Baal que tinha cabeça de boi. Ele era representado como um homem com cabeça de boi. E talvez daí venha, por exemplo, a representação cristã do demônio como um ser chifrudo. Talvez seja uma das razões. Isso daqui não está muito bovino não, mas enfim. E a argolinha no nariz dele. No Baal, eu acho que era de Tiro, mas eu não tenho certeza agora se era o Baal de Tiro. Por exemplo, a estátua que ficava era uma estátua de um homem com cabeça de boi. Na frente dele havia um prato de bronze, aonde eram sacrificados várias coisas, tá? Sacrificados animais, sacrificados crianças, sacrificados bens materiais. A ideia desse sacrifício era aplacar a ira desses deuses, tá? Isso também é uma coisa muito comum nas religiões antigas. Você ter medo de que os deuses estejam bravos com a civilização e por isso os planos das civilizações não corram como devido, né? Se eles vão travar guerra, não conseguem ganhar. Se eles são comerciantes, o comércio não vai bem, esse tipo de coisa. Então, para aplacar essas iras, eles iam lá e incendiavam as crianças, entendeu? Entendeu? Oi? Bom, pessoal, alguém tem mais dúvidas? Entendeu? Beleza. Mais dúvidas, alguém? Então, pessoal, por hoje é só. Essa aula vai estar indo online daqui a pouquinho. Essa daqui, o que acontece? Semana passada a aula ficou muito curta, então eu decidi jogar os persas junto com essa, tá? Então essa aula está indo online daqui a pouquinho no YouTube e eu estou enviando para vocês no plural, beleza? Uma boa semana para todo mundo. Até semana que vem. Tchau, tchau.